Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o estudo do regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Na aula anterior, falamos dos órgãos de direção, comentamos todas as suas características e agora vamos avançar e entrar no Conselho Especial. Este tema tem previsão entre os artigos 7º ao 13º do regimento interno, ok? Então, sem perder tempo, bora ao que interessa, Conselho Especial. Bom, quando falamos no Conselho Especial, a primeira coisa que precisamos analisar é a sua previsão legal. E é justamente o texto constitucional, no artigo 93, inciso 11, que autoriza a criação deste Conselho Especial. Pois bem, diz a Constituição o seguinte: naqueles tribunais com mais de 25 julgadores, ou seja, é o caso do TJDFT, que conta com 48, poderá ser criado um órgão especial. Uma outra pausa aqui. Quando a Constituição diz órgão especial, vamos ter em mente que é sinônimo de conselho especial. A nomenclatura mais comum é órgão, mas o regimento interno do TJDFT utilizou a expressão conselho, ok? Então, poderá ser criado este órgão especial com uma composição máxima de 25 membros, 25 desembargadores, e mínima de 11 desembargadores. Então perceba, a Constituição fixou um máximo deste órgão especial e o seu mínimo também. Vamos identificar agora no TJDFT qual é a composição deste órgão especial ou deste Conselho Especial. Dentro do TJDFT, temos que a composição do Conselho Especial é de 21 membros, ou seja, 21 desembargadores. Registre essa informação que ela é bem explorada em prova, ok? Perceba, quando estudamos o Tribunal Pleno, eu disse que são 48 os desembargadores que compõem aquele tribunal. Portanto, sendo 48 a totalidade de desembargadores presentes no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Conselho Especial acaba sendo um fatiamento deste Tribunal Pleno. Ou seja, da totalidade dos 48 membros, teremos um conselho, um órgão menor, formado por 21 desembargadores. E isto ocorre justamente para dar celeridade. É mais fácil a reunião de 21 membros do que dos 48. É justamente por isso que o Tribunal Pleno delegou determinadas atribuições administrativas e jurisdicionais para o Conselho Especial, para dar celeridade nestas matérias. Beleza? Bom, vimos a composição do Conselho Especial, que é de 21 membros. Precisamos ver como estes 21 membros chegam ao Conselho. Temos o seguinte caminho, na realidade, são dois os caminhos. O primeiro deles ocorre através da antiguidade. São 11 membros, 11 desembargadores mais antigos que chegarão no Conselho Especial. Este é o primeiro caminho, ok? Um outro caminho que também colabora na formação do Conselho Especial é com a eleição. Portanto, outras 10 pessoas, outros 10 desembargadores serão eleitos. Recapitulando, a composição do Conselho é de 21 membros. Dos 21, 11 chegam por antiguidade e outros 10 através de eleição, ok? E aqui o regimento interno traz uma pimenta, um tempero. Ele diz o seguinte: durante a composição, a formação do Conselho Especial, é necessário observar a regra do 5º constitucional. Então, temos que durante a composição do órgão especial, nesta composição, será observado o 5º constitucional. Ou seja, 20% das vagas do Conselho Especial ficam reservadas para membros do Ministério Público e também advogados. Perceba, 20% das vagas, ou seja, 20% dos 21 membros que integram o Conselho Especial, teremos aqui que 4 vagas, corresponde a 20% de 21, né? 4 vagas são para advogados e membros do Ministério Público, ok? E o regimento interno diz além, estas vagas, estas 4 do 5º, elas precisam ser distribuídas alternadamente. Isso significa que metade delas, ou seja, 2, vão para a antiguidade e a outra metade, 2, vão para a eleição. Vamos entender isso melhor graficamente. Aqui temos o gráfico do Conselho Especial. Perceba, são 21 membros, como vimos, né? A sua composição. Na primeira linha, temos o caminho da antiguidade. 11 desembargadores mais antigos compondo o Conselho Especial. Na segunda linha, o caminho da eleição, ou critério da eleição. 10 desembargadores sendo eleitos, ok? Até aí eu acho que não tem nenhum mistério, né? Eu disse que deve ser aplicada, nesta composição,
o quinto constitucional. Portanto, perceba, 2 vagas aqui da antiguidade, elas serão preenchidas por advogados e também por membros do Ministério Público. Uma ficou com advogado e uma ficou com membro do MP, ok? Já na eleição, temos também que 2 vagas ficam para o quinto constitucional. Então, o vermelhinho aqui é o nosso advogado e o amarelo é o membro do Ministério Público, ok? E assim temos a composição do Conselho Especial. Agora, um outro detalhe interessante. Dentro do Conselho Especial ainda, em relação à antiguidade, aqueles membros que estudamos na aula dos órgãos de direção, eles também integram o Conselho Especial pelo critério da antiguidade. Portanto, teremos aqui, dentre estes 11, teremos aqui também localizados o presidente do TJDFT, o primeiro vice-presidente do TJDFT, o segundo vice-presidente do TJDFT e, por fim, o corregedor-geral da Justiça. Ou seja, das 11 vagas da antiguidade, 4 já estão preenchidas com os cargos de direção: presidente, primeiro e segundo vice e corregedor-geral da Justiça, ok? Sabendo que a composição do Conselho Especial é de 21 membros e destes 11 chegam por antiguidade e outros 10 por eleição, precisamos identificar agora como funcionam estas eleições. Vamos lá. Em relação às eleições, a primeira coisa que observaremos é a competência, ou seja, quem as realiza. Bom, esta eleição será uma competência do Tribunal Pleno. Então perceba, é o Tribunal Pleno que fará a eleição, será competente para realizar a eleição do Conselho Especial. Aqui vamos relembrar um detalhe da aula anterior. O Tribunal Pleno, portanto, ele tem competência para fazer a eleição tanto dos cargos de direção, como vimos no vídeo anterior, como também aqui no Conselho Especial, ok? Avançando um pouco mais, vamos entender como funcionam as candidaturas. Bom, determinados camaradas, desembargadores, eles não estão na lista dos mais antigos, mas ainda assim querem concorrer ao Conselho Especial. Como eles fazem? Devem manifestar a sua candidatura, o desejo de concorrer, até o início da sessão. Então, as candidaturas precisam ser apresentadas até o início da sessão de votação, ok? Sabendo que é o Tribunal Pleno que tem competência para realizar estas eleições e que as candidaturas devem ser apresentadas já no início da sessão, vamos agora para a votação. Tendo sido apresentadas todas as candidaturas, como funciona o processo de votação? Bom, a votação no Tribunal Pleno será realizada de forma secreta. Mas há um detalhe aqui interessante. Antes de a votação iniciar, precisa ser respeitado um quórum de instalação, ou seja, um número mínimo de desembargadores presentes no Tribunal Pleno para que a votação efetivamente comece. Vamos ver isso. Diz o regimento interno o seguinte: deve ser observado um quórum de instalação. O 360, parágrafo 1º do regimento interno, ele vem dizer o seguinte: é necessário no Tribunal Pleno a presença da metade mais um dos membros, ou seja, da totalidade do Tribunal Pleno. Eu preciso da metade mais um para que a votação seja iniciada. Então, se o Tribunal Pleno ele possui uma totalidade de 48 desembargadores, a metade de 48 é 24. Metade mais um, eu falei aqui, né? 24 mais um, precisamos de 25 desembargadores para que esta votação efetivamente comece, ok? Então, vamos imaginar que este número 25 foi alcançado e a votação pode ser iniciada. Quem será eleito? Bom, aqui temos o seguinte: será eleito aquele camarada que obtiver a maioria simples dos votos. Se liga, estamos falando em uma maioria simples. E o que é esta maioria simples? Na maioria simples, vamos considerar a metade mais um dos presentes, não da totalidade dos membros, mas apenas dos membros que estão efetivamente presentes. No nosso cenário, falamos que eram 25 desembargadores no Tribunal Pleno que estavam presentes, ok? Eu disse isso acima, até está sublinhado. Então, a maioria simples destes 25 desembargadores será a metade destes membros mais um, ou seja, o primeiro número inteiro após atingida a metade. Temos o seguinte: a metade de 25 é o número 12,5. O primeiro número inteiro após o 12,5 é igual ao número 13. Portanto, será considerado eleito, no nosso caso específico, aquele desembargador que obtiver pelo menos 13 votos. Beleza? Agora, se eventualmente ocorrer um empate, teremos o seguinte:
será considerado eleito para o Conselho Especial aquele desembargador mais antigo no tribunal, ok? Então, recapitulando, temos que a competência para esta votação será do Tribunal Pleno, as candidaturas precisam ser apresentadas no início da sessão mediante uma votação secreta. Esta votação, para ser iniciada, precisa de um quórum mínimo de instalação. E o regimento interno diz, no artigo 360, parágrafo 1º, que é a presença da metade mais um dos membros do Tribunal Pleno. Metade mais um dos membros do Tribunal Pleno dá um total de 25 membros. E será considerado eleito aquele camarada que obtiver a maioria simples dos membros, dos votos dos membros ali presentes no Pleno. Avançando mais um pouco, vejamos agora como funcionam os mandatos desta galera, ou seja, dos 10 que são eleitos para o Conselho Especial. O mandato será de 2 anos. Temos uma semelhança aqui com os órgãos de direção. Além disso, a recondução, a reeleição, neste caso, é permitida. É possível uma reeleição. Cuidado aqui, existe uma diferença com os cargos de direção. Lá nos cargos em direção, a reeleição era vedada. No Conselho Especial, ela é permitida uma única vez, ok? Então vamos exemplificar. Temos o seguinte, o camarada ele foi eleito e quer se reeleger, 2 anos mais 2 anos. Isto é possível. Neste caso, está ok. Agora, o que não dá é o camarada foi eleito, cumpriu os 2 anos, foi reeleito mais 2 anos e quer concorrer novamente. Isso não dá. Somaria 6 anos aqui, o que não é possível, ok? Então, mandato de 2 anos, é possível a recondução, a reeleição, sim, mas uma única vez, beleza? Perceba um detalhe interessante. Eu disse que este mandato é de 2 anos, mas este prazo só se aplica a esta galera aqui, os 10 eleitos. Quando falamos naqueles 11 que integram por antiguidade, estes camaradas não têm mandato, são considerados membros natos, ou seja, eles ficarão no Conselho Especial até ou se aposentarem ou falecerem, beleza? Eles são considerados membros natos, eles têm essa vantagem. Uma outra situação que precisamos analisar neste momento é o que eu chamo de troca de critérios. Aqui, basicamente, vamos ter um camarada que já integra o Conselho Especial e ele está dentro do Conselho através do caminho da eleição. Ou seja, ele foi eleito pelo Tribunal Pleno e está cumprindo o seu mandato. Vamos colocar aqui a pergunta. Eu coloquei, é possível que este desembargador que já foi eleito, então, ó, ele foi eleito, está integrando o Conselho através da eleição, integre agora o Conselho através do critério da antiguidade? E a resposta é positiva. Aqui temos o seguinte, vamos imaginar que determinado desembargador ocupe a 12ª colocação na listagem de antiguidade. Perceba, este camarada ele não consegue entrar no conselho através do critério da antiguidade. Afinal de contas, ele não figura entre os 11 mais antigos daquele tribunal. Mas ainda assim, existe um caminho para que ele faça parte deste órgão especial. O caminho é o seguinte, é através da eleição. Então, este desembargador, ele apresenta a sua candidatura e o Tribunal Pleno, ao analisá-la, resolve elegê-lo. Então, temos aqui este camarada ocupando agora o Conselho Especial através do caminho do critério da eleição. Beleza? O que pode acontecer aqui é que no curso deste mandato surja uma vaga no critério ou no caminho da antiguidade. Ou seja, um daqueles 11 desembargadores mais antigos falece ou se aposenta. Vamos supor que determinado desembargador que estava aqui, ele se aposentou ou faleceu. Perceba, surgiu aqui uma vaga. A pergunta reside justamente aqui. Este camarada, que é o 12º na lista de antiguidade e ocupou o Conselho Especial, ele já é membro do Conselho Especial, através do critério da eleição, ele poderia ocupar esta vaga aqui, que foi deixada pelo falecimento do desembargador mais antigo? E a resposta é positiva. E isso só é possível porque este camarada que foi eleito no conselho, ele ocupava a 12ª posição na listagem de antiguidade. Então ele funcionava como um stand-by, um reserva. Qualquer eventualidade que acontecesse, que foi o caso aqui, né, que aconteceu a morte deste desembargador mais antigo, no caminho, na listagem da antiguidade, ele seria o próximo a ser chamado, tá? Então, perceba, ele vai sair do critério da eleição, que ele entrou no conselho através da eleição, e vai migrar para esta vaga, assumindo o critério da antiguidade. Então, vamos apagá-lo daqui, que ele vai agora lá para o caminho da antiguidade, beleza?
E isso gera dois reflexos importantes. O primeiro deles é que este camarada deixou de ter um mandato e se tornou um membro nato, ou seja, ele é membro agora do Conselho Especial até se aposentar ou até falecer. E uma outra consequência gerada é que este cargo aqui que ele ocupava ficou vago, este assento. Então teremos que providenciar novas eleições. O Tribunal Pleno será responsável por uma nova eleição, ok? Então, só recapitulando, o desembargador que entrou no Conselho Especial através de eleição, da votação do Tribunal Pleno, eventualmente ele poderá trocar de critério, ou seja, deixar de ter um mandato, ele sai do caminho da eleição e entra para membro nato. Passa a ser do caminho do critério ali, integrar o critério dos 11 mais antigos do tribunal, tá? Para que isso aconteça, deve vagar algum dos cargos ali mais antigos, um dos 11 mais antigos, e ele ser aquela pessoa imediatamente seguinte a ser chamada na lista de antiguidade. Beleza, pessoal? E para encerrar agora esta parte de eleição, temos a ideia dos suplentes. Suplentes são todos aqueles que concorreram para o Conselho Especial, mas não conseguiram a eleição. Portanto, eles concorreram, mas não foram eleitos, ok? Eles não conseguiram aquela maioria simples. Portanto, aqui temos que serão considerados suplentes todos estes candidatos que concorreram, mas não foram eleitos. E a ordem de suplência, ela é uma ordem decrescente, ou seja, daquele mais votado para o menos votado. Lembrando que esse mais votado para o menos votado são aqueles que não atingiram a maioria simples da votação, ok? Superada a composição, vamos avançar agora para a presidência do Conselho Especial. Quem preside este órgão? O regimento interno vai nos dizer que é o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Portanto, é o presidente do TJDFT. Agora, se eventualmente o presidente do TJDFT estiver impedido, haverá uma ordem aqui de substituição. A primeira pessoa a conduzir os trabalhos no lugar do presidente do TJDFT é o primeiro vice-presidente daquele tribunal. Na eventualidade do primeiro vice também ele não conseguir conduzir os trabalhos, se estiver também impedido, é o segundo vice-presidente que dará seguimento aos trabalhos. Agora, a teoria do caos. O presidente do tribunal está impedido. Primeiro e segundo vice também estão impedidos. Como que ficaria? Bom, neste caso, quem irá presidir é aquele desembargador mais antigo no órgão, ok? E como informação complementar, temos que este presidente do TJDFT, que está exercendo a presidência no Conselho Especial, ele não exercerá a função de relatoria e também não será revisor. E para encerrarmos, vamos analisar quantos membros são necessários para que o Conselho Especial tenha o seu funcionamento. Bom, o tópico aqui é o quórum de funcionamento. Basicamente, temos que é necessária a maioria absoluta dos membros do Conselho Especial para que este órgão funcione. Maioria absoluta seria o primeiro número inteiro após encontrada a metade dos membros. Portanto, a composição total do Conselho Especial, vimos que é de 21 membros. Então, aqui está o total dos membros. Vamos encontrar a metade deste número, que é o 10,5. E aqui está nos dizendo que a maioria absoluta é o primeiro número inteiro após a metade. Ou seja, o primeiro número inteiro após esta metade será o número 11. Portanto, a regra geral é que para o Conselho Especial funcionar, será necessário a presença de 11 de seus membros, ok? Mas esta é a regra especial. De forma excepcional, em alguns temas sensíveis, que analisaremos mais à frente, será uma outra regra. Haverá a exigência de um quórum qualificado, de uma maioria qualificada, ou seja, 2/3 do total dos membros do Conselho Especial. Então, temos aqui a totalidade, que é de 21, né? 2/3 de 21, teremos a quantidade de 14 membros. Então, deixa eu registrar aqui, ó, são 14 os membros. Perceba, o quórum de funcionamento, a regra é que basta a maioria absoluta, portanto 11 membros. De modo excepcional, em alguns temas sensíveis, será necessária a presença de 14 membros, ou seja, uma maioria qualificada. Ok, pessoal? E assim encerramos este vídeo. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e voltamos no próximo vídeo tratando das competências do órgão especial. Maravilha? Valeu, pessoal, até a próxima e eu fui!